Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal do Projeto Despertar. Eu sou Adriana Macedo, a idealizadora do Projeto Despertar. E agora, no dia 30 de outubro, vamos comemorar 6 anos do Projeto Despertar. E em comemoração, né, a esses 6 anos de trabalho com as práticas integrativas, foi um projeto que nasceu lá no Hospital São Paulo em 2018. E hoje nós temos um projeto que eu sempre digo, né, um projeto assim para o mundo, é um projeto de divulgação das práticas integrativas. E hoje a gente eu até alterei, né? Eu até vou deixar isso aqui registrado, que iniciou o Projeto Despertar e hoje é IBC Projeto Despertar, tem uma parceria aí com o Instituto Biomedics. E para comemorar esse evento, hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial com a Thais Assis, que é doutora pela USP. A Thais, ela fez Sociologia pela USP, né, doutorado, fez o mestrado em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, e depois ela vai fazer aqui a complementação. E por que, né, a Thais Assis aqui na comemoração do Projeto Despertar? Porque o Projeto Despertar também foi campo de estágio aí, né, de pesquisa para a Thais fazer esse doutorado. Então, já ela vai apresentar para a gente esses dados sobre as práticas integrativas, sobre todo esse trabalho que ela realizou em parceria aí com o Projeto Despertar. Então, é com muita alegria que eu convido a Thais Assis para dividir aqui comigo o espaço e, ao mesmo tempo, né, compartilhar aí com vocês esse trabalho que ela desenvolveu, que é um doutorado. Olá, Adriana. Olá a todos. Agradeço pela oportunidade, pelo convite de compartilhar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado aqui com vocês. E estou muito feliz também de comemorar junto com vocês o aniversário do Projeto Despertar, que agora é o IBC, Projeto Despertar, como a Adriana compartilhou. Eu vou compartilhar sobre a pesquisa que eu desenvolvi no ambulatório, né, de práticas integrativas, mas a pesquisa também tem outros campos, outros dados que eu reuni, então acho que vai ser interessante compartilhar com vocês que já são interessados no tema, que já estão atuando com isso. Espero que seja produtivo, que ajude a contribuir para o que vocês estão desenvolvendo, né? Há muito mais tempo do que eu também. Eu vou compartilhar alguns slides só para ir ilustrando um pouco da minha fala. E o título da minha pesquisa de doutorado é Além da Nova Era, Processos de Legitimação das Práticas Integrativas e Complementares. Foi desenvolvida por mim sob a orientação do professor Ricardo Mariano, no programa de pós-graduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP. Eu iniciei a pesquisa em 2019 e concluí agora em 2024. Eu vou tentar ser o mais breve possível na apresentação, para não ficar tão complexo também, porque o doutorado, né, todo esse tempo tem bastante coisa. Então, eu organizei alguns tópicos aqui que eu coloquei no sumário. Eu vou mostrar um resumo do que foi a pesquisa, o objeto da pesquisa, os objetivos também do desenvolvimento desse estudo, uma justificativa, né, porque que é importante para o campo de conhecimento pesquisar as práticas integrativas, as metodologias adotadas e aí as fontes de dados diferentes que eu consultei durante a pesquisa, e eu trago também uma explicação breve dos capítulos da tese. E depois, para resumir tudo isso, eu trago alguns tópicos de conclusão, não só para resumir o que foi feito na pesquisa, mas também para pensar o futuro das práticas integrativas. E assim, eu acredito que a gente consegue passar pelos principais pontos. Mas depois também continuo aberta, caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês queiram colocar também nos comentários aqui do vídeo do YouTube, depois eu posso vir responder. Enfim, posso deixar com a Adriana também meu contato, caso vocês tenham algum interesse em se aprofundar, conhecer o trabalho. E em breve a tese também vai ficar disponível no repositório da USP, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lá na biblioteca.
E aí posso compartilhar o link com vocês também. Bom, em resumo, a pesquisa investiga os processos sociais de legitimação e de institucionalização das práticas terapêuticas identificadas como holísticas, alternativas, e agora, né, desde que foram incluídas no Sistema Único de Saúde, elas são designadas como práticas integrativas e complementares. Essa sigla, PICS, que está aqui para todos verem, vai aparecer bastante na minha apresentação, porque é o principal objeto da pesquisa. E aí a análise da tese avança na compreensão de como práticas não biomédicas, vinculadas originalmente a espiritualidades místico-esotéricas de nova era, que antes estavam restritas a circuitos alternativos, têm conquistado cada vez mais um estatuto terapêutico no sistema oficial de saúde. Então, aqui, pelo resumo, também dá para ver uma explicação do título da tese já, né? O objeto de pesquisa, a tese adota uma abordagem, né, que analisa diferentes aspectos do fenômeno, para explorar a complexidade desses processos investigados, abordando tanto os aspectos que são microsociológicos, né, um aspecto assim local, como foi no estudo ali no projeto Despertar, quanto os aspectos macrosociológicos, né, maiores, assim, grandes. Então, analiso o contexto histórico de emergência e popularização dessas práticas, os documentos oficiais, os atos normativos, legislações que instituíram as PICs no SUS, em especial a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é a PNPIC, essa sigla aqui. Também analisa a oferta das PICs na rotina do ambulatório hospitalar, no projeto Despertar, os atores sociais envolvidos na implementação, expansão e legitimação da oferta dessas práticas terapêuticas em âmbito nacional, mas também internacional, as tensões, disputas e controvérsias políticas, jurídicas, ideológicas e científicas que envolvem esse fenômeno como um todo. E daí, a partir disso, os objetivos da pesquisa incluem analisar como políticas públicas instituem e legitimam terapias não biomédicas, investigar os debates, disputas e assimetrias de poder que marcaram os processos de formulação e implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, identificar os principais discursos mobilizados para justificar essas práticas, mas também para questionar a eficácia terapêutica delas. Né? Por um lado, justificar e, por outro lado, questionar elas. Avaliar também os apoios, suportes ou incentivos que as PICs receberam e as disputas, tensões, desafios em que elas, enfim, estão envolvidas, né? Esses desafios que marcam a legitimação e a institucionalização das PICs. Como justificativa, é um ponto importante pensar na relevância do trabalho, né? Então, essa justificativa que eu trago é importante para pontuar que, além da pesquisa responder a uma necessidade de análise crítica e reflexiva sobre os processos sociais envolvidos na legitimação das PICs, também traz uma abordagem atualizada sobre o fenômeno, quando a gente considera o modo como os pesquisadores interpretavam esse fenômeno nas últimas décadas. Então, em especial, eu estou dialogando com a literatura acadêmica e tentando avançar em relação a duas frentes principais. A primeira é o viés das ciências sociais, da religião, que até pouco tempo atrás investigava as terapias holísticas com a chave analítica da nova era e das práticas místico-esotéricas, ocultando essa interface que as PICs têm com a área da saúde, né? Então, as pesquisas até pouco tempo atrás estavam muito focadas
em olhar para o lado místico, esotérico, holístico das práticas, sem considerar as contribuições que elas têm para a área da saúde. E, por outro lado, eu estou dialogando com a literatura acadêmica dos estudos de saúde pública, que muitas vezes reiteram os discursos das políticas públicas, ao analisar as terapias como fatores de humanização, de integralidade, de pluralismo terapêutico, desconsiderando como essas práticas estão imersas num ambiente que está sujeito à hegemonia biomédica, né? Está sujeito também a uma realidade de precariedade do status das terapeutas. Então, a pesquisa foi analisando a realidade dessas práticas no ambiente de saúde, a partir da promulgação da Política Nacional de Práticas Integrativas, para entender como é esse fenômeno hoje em dia, com um olhar renovado, né? Não pensar como era antigamente, nem pensar como é no mundo ideal da política pública ou no texto do documento da política ou o discurso que se tem a respeito das PICs, mas pensar a realidade que as práticas e as terapeutas têm enfrentado no dia a dia. Em termos metodológicos, eu adotei uma abordagem baseada em metodologias qualitativas, quantitativas, na análise documental e de mídias. Então, a coleta e produção de dados foi conduzida através de observações em campo no Ambulatório de Práticas Integrativas do Hospital São Paulo, da Unifesp, né, que hoje é o IBC, do Projeto Despertar, em que foi feita a aplicação de questionário às informantes da pesquisa e entrevistas em profundidade. 64 terapeutas responderam ao questionário e eu conduzi 20 entrevistas em profundidade durante a época da pandemia ainda, então foi feito tudo de forma remota. E aí todos esses dados foram analisados para pesquisa e também nessa parte de dados quantitativos, eu analisei os relatórios de monitoramento do Ministério da Saúde e os dados que estão públicos do SUS, dos atendimentos na atenção básica realizados em PICs. Além disso, foi feita análise das leis, das portarias e dos decretos nacionais relacionados à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Foram consultados os relatos e entrevistas com atores envolvidos na elaboração e promulgação da política. Então, segui uma cronologia desse processo de oficialização das PICs, analisando desde o momento em que começou a ser elaborado esse material, até o momento em que foi promulgada a política, e depois com as atualizações, né, as portarias que vieram na sequência. Além disso, eu fiz uma análise de mídia, baseada em publicações, artigos de opinião, reportagens, foram veiculados em jornais e revistas de abrangência nacional, com o intuito de examinar a repercussão e o debate em torno da PNPIC e as implicações também da política nacional. A estratégia de associar essas diferentes frentes de investigação e diferentes fontes de dados se justifica porque, dessa forma, foi possível analisar o processo de legitimação das PICs, tanto em termos de formulação das diretrizes oficiais, quanto no contexto da oferta em uma instituição de saúde. Então, o que eu fiz é essa triangulação dos dados, né, coletados de diferentes fontes, para ter um alcance maior desse fenômeno, entender as suas implicações empíricas, como que acontece no dia a dia, de fato. Agora eu vou passar para a apresentação dos conteúdos dos capítulos, de forma bem resumida. No capítulo 1, eu trago uma contextualização do surgimento e da popularização das terapias a nível nacional e global. Então, não estou olhando apenas para a realidade do Brasil, mas para esse fenômeno de forma, assim, em vários países do mundo, né? Uma dimensão internacional mesmo. Desde a emergência das práticas até
essa conquista que elas vêm tendo nos últimos anos de estatuto terapêutico nos sistemas oficiais de saúde ao redor do mundo. Além disso, faço um levantamento histórico de como a biomedicina estabeleceu a sua autoridade e a sua hegemonia com o respaldo epistemológico da ciência e o respaldo político do Estado. Então, não só uma justificativa científica para o predomínio, para a hegemonia da biomedicina, né? Mas também o aspecto político que está envolvido ali por trás. E nesse movimento histórico, eu fui percebendo que a biomedicina foi promovendo, de certa forma, a desqualificação das práticas terapêuticas que não eram biomédicas, como parte de uma estratégia para manter a legitimidade da biomedicina, né? Assim, nos sistemas de saúde ao longo do tempo. E isso, por muito tempo, impediu que essas práticas que não eram biomédicas, alternativas, holísticas, chegassem até os sistemas oficiais de saúde. Já no capítulo 2, eu faço uma análise cronológica das resoluções, das portarias, das publicações, também dos eventos que contribuíram para a oficialização das PICs no SUS, aqui no Brasil. Então, faço uma abordagem também qualitativa sobre a participação de atores políticos que estiveram envolvidos nesses momentos assim de promulgação da política, o posicionamento da comunidade médico e científica, o papel de órgãos governamentais, de organizações da sociedade civil que contribuíram para esse movimento, para esse fenômeno de oficialização das PICs no sistema de saúde. Então, este é o capítulo que apresenta uma pesquisa bibliográfica e análise de dados secundários. Então, coletei dados de outras pesquisas que foram feitas a respeito desse período de elaboração da política nacional, o período não só de elaboração, mas a promulgação e os desdobramentos posteriores a elas, a aprovação das portarias, né, que até contribuíram para que novas PICs fossem inseridas no SUS. E junto com esses dados, eu fiz uma análise de mídia, que é aquilo que eu comentei, né, para acompanhar a repercussão registrada nas publicações, nos jornais, nas revistas, para revelar essa dimensão mais pública, né, mais aspecto mais civil mesmo, de controvérsias, as polêmicas que foram surgindo, os questionamentos, as discussões, debates, mas também um aspecto desse debate público que envolve algumas disputas jurídicas, algumas disputas acadêmicas, algumas disputas científicas. Então, esses discursos que foram surgindo, os debates, como que isso foi se desenvolvendo ao longo do ano. E aí eu acabo ressaltando alguns pontos de tensão e discordância nos interesses dos diferentes atores políticos envolvidos. Isso é interessante para mostrar as tensões mesmo do processo de legitimação das PICs, para mostrar o quanto foi difícil elas conquistarem esse espaço, quanto foi difícil e demandou o esforço de muitas pessoas de origens diferentes, acadêmicas, científicas, políticas diferentes, para que a política nacional não só fosse promulgada, mas que fosse se expandindo ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Então, foi analisado todo esse contexto nesse capítulo. O capítulo 3 trata da implantação do ambulatório de práticas integrativas do Hospital São Paulo, que agora se expandiu, né, e foi além do hospital e está aí como IBC, o projeto Despertar. Então, a principal contribuição aqui está em apresentar como as PICs são ofertadas no contexto de uma instituição de saúde de grande porte, dando destaque ao papel das terapeutas e das profissionais de saúde envolvidas com as PICs. E nesse capítulo foram apresentados os dados sobre o perfil socioeconômico das terapeutas, as suas formações profissionais, e junto a isso foi feita a descrição de como se deu a implantação do ambulatório, como eram feitos os atendimentos presenciais,
antes da pandemia, né? E qual o papel que as profissionais de saúde adquiriram, né, assim, para fazer essa oferta, para conseguir manter o ambulatório, para desenvolver o projeto, para que o projeto se expandisse. E também eu trouxe alguns pontos sobre quais questionamentos os profissionais enfrentaram, como que foram conseguindo apoios de diferentes setores, de diferentes profissionais, de diferentes terapeutas. Então, faço essa descrição tanto dos dados coletados no formulário de pesquisa, mas também as condições de oferta, porque é importante pontuar que no projeto Despertar, principalmente no momento em que eu fiz a pesquisa, né, durante a pandemia, a maior parte, tinha um caráter bem diferente. Então, acredito que até hoje, né, vocês fazem oferta de forma voluntária para profissionais de saúde. Então, ao mesmo tempo em que o projeto se justifica muito relacionado com a Política Nacional de Práticas Integrativas e com a possibilidade de oferta das PICs no SUS, não era uma oferta que era conduzida através do sistema de saúde para pacientes externos. Era uma iniciativa de profissionais de saúde para profissionais de saúde. Então, e isso foi muito valorizado também, acho que é importante pontuar, durante a defesa da tese, né? Porque o caráter do ambulatório, por ser tão diferente assim, é uma coisa que dá mais valor ainda para a pesquisa, porque nenhuma pesquisa como essa já tinha sido feita num ambulatório tão grande, com tantas terapeutas voluntárias, enfim, uma cidade como São Paulo também, nessa metrópole. Então, a dimensão do fenômeno ganha muito valor pelas descrições que a gente faz do caso específico do ambulatório, que não só que vai além do que eu estava estudando, né, na política pública ou na questão internacional. Tem um caso específico aqui para ser analisado, isso foi super interessante, os dados estão nesse capítulo 3, então. Já o capítulo 4 aborda diferentes dimensões do processo de legitimação, indo além das questões políticas, das questões jurídicas, das questões legais, e inclui a construção de legitimidade profissional, cultural, científica e institucional, dando destaques a certos aspectos que garantem a vitalidade do fenômeno, por um lado, e aqueles que tornam a sua posição, de certa forma, precária, um pouco limitada ou marginal, por outro lado. Avançando na compreensão contextual da oferta das PICs e complementando um pouco do que foi feito no capítulo 3, né? Eu fiz análise com base em discussões da literatura acadêmica, em dados de entrevistas em profundidade realizadas com as interlocutoras da pesquisa. Então, se no capítulo 3 eu trouxe os dados do ambulatório, o contexto ali, os dados que eu coletei na survey, né, na pesquisa do formulário, aqui eu trouxe mais os dados das entrevistas, e foi super legal, porque como o caso do ambulatório do projeto Despertar é bem específico, né? Eu trouxe também alguns dados de pesquisas nacionais que foram feitas em outros ambulatórios que ofertam as PICs, também na atenção básica em saúde, né, que é a principal porta de entrada do SUS. Então, como a oferta das PICs tem sido feita no Brasil, quem são as pessoas envolvidas nessa oferta, várias pesquisas que contam, né, como é o cotidiano, as rotinas nesses ambulatórios, ou então lá na atenção básica, para eu conseguir comparar diferentes realidades, entender como esse fenômeno tem se realizado mesmo no Brasil atualmente, né, assim, no mundo contemporâneo. E, assim, essa que é a vantagem da sociologia, porque a gente consegue olhar para o histórico do fenômeno, mas também olhar como ele tem acontecido hoje em dia, trazer os dados atualizados, revelar a realidade das pessoas que estão envolvidas com as PICs de verdade. Então, não usei só os dados do projeto Despertar, mas também utilizei o que outras pesquisadoras que realizaram pesquisas mais recentemente apresentaram. Para encerrar a apresentação, eu trouxe alguns pontos
a título de conclusão, que são fundamentais para compreender esse fenômeno social que eu tratei na tese, e os dados de discussões revelam isso que eu estou afirmando aqui o tempo inteiro, né? A vitalidade do fenômeno e o seu potencial de expansão a nível nacional e a nível global. Então, acho que vocês conseguem perceber essa vitalidade e esse potencial de expansão no dia a dia, né? Assim, principalmente as coordenadoras do projeto Despertar, mas imagino que também as terapeutas que eu entrevistei, que eu consultei, sempre me disseram isso, né? Que vem com muito bons olhos o futuro das práticas, que cada vez as pessoas valorizam mais, principalmente quando a gente pensa que nos últimos anos também houve essa valorização cada vez maior da saúde mental, de práticas de bem-estar, olhar para a qualidade de vida das pessoas, e as PICs estão inseridas nesse processo também, né? Além disso, é importante a gente considerar que, apesar da popularização das PICs e essa progressiva institucionalização, entrada no sistema de saúde, a pesquisa apontou que esse processo de legitimação e de institucionalização é crescente, então a gente está vendo essa expansão, mas só que ele não é linear. Então, tem vários desafios, várias barreiras no caminho, e eu entendi, até trouxe isso na tese, que existe uma legitimação que está em curso, então ela não está completa, né? É incompleta, ou então talvez haja uma semi-legitimidade, porque ao mesmo tempo que as práticas ganham cada vez mais espaço, também são muito questionadas, né? Então, quando eu fiz essa pesquisa, olhando para as reportagens, para a repercussão pública, tem sempre algumas pessoas questionando a legitimidade dessas práticas, o valor delas, por que que elas estão sendo ofertadas em instituições de saúde. Então, o fenômeno é complexo, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente apoiando, muita gente valorizando, tem muita gente questionando também. Então, isso tudo, esse fenômeno, assim, né, de pensar a legitimação em curso, se justifica, assim, para a gente pensar a respeito disso, principalmente pela falta de consenso que existe sobre a eficácia e a relevância das PICs. E é isso que gera certos questionamentos, algumas controvérsias, algumas incertezas em relação a essa legitimidade. Esse processo que eu investiguei, então, é marcado por algumas ambiguidades. Entre elas está o fato de que as PICs representam uma crítica ao modelo biomédico e, ao mesmo tempo, buscam legitimidade por parâmetros médicos e científicos. Então, se na origem, né, as práticas lá de Nova Era estavam um pouco criticando o modelo médico de saúde, que é, sei lá, feito em série, que é muito rápido, que não olha para o aspecto humano das pessoas, que não dá atenção ao indivíduo, que não acolhe, que não é muito empático e tal, e que é muito baseado na oferta de medicamentos ou procedimentos tecnológicos. Então, enfim, existe essa crítica ao modelo biomédico. Por outro lado, as PICs, quando vão se aproximando da área da saúde, são ofertadas em instituições de saúde, buscam uma legitimação médica científica, né? Buscam pesquisas como a minha, né, que vão lá justificar a legitimidade delas, ou outras pesquisas na área da saúde que cada vez mais aumentam o número de pesquisas sobre essas práticas, sobre a eficácia delas. Então, existe essa ambiguidade, né, de, por um lado, criticarem o modelo médico, mas, por outro lado, buscarem legitimidade por esses parâmetros. Foi possível perceber que ainda existem algumas linhas de força em disputa, forças que são políticas, jurídicas, ideológicas, profissionais. Então, de um modo geral, as PICs encontram defensores e opositores entre profissionais de saúde, entre pesquisadores, entre atores políticos, entre influenciadores digitais, entre diversos setores da sociedade, e justamente por isso, né, estão sempre sendo alvo de controvérsias, de disputas públicas, com pessoas publicando livros
questionando, falando que são pseudociências, pessoas atuando mesmo assim na mídia para ir contra as PICs, mas ao mesmo tempo tem muita gente, eu mapeei vários institutos de pesquisa, iniciativas nacionais e internacionais de mapeamento de pesquisas científicas que comprovam a eficácia das PICs, a disponibilização disso de forma gratuita, um incentivo a isso, né? Durante a pandemia mesmo, houve um incentivo muito grande às PICs, para trazer esse bem-estar, saúde das pessoas mesmo, os cuidados, né, complementares, de toda forma, além dos outros cuidados, trazer esses cuidados que complementam os demais cuidados da saúde. Então, enfim, eu vou encerrar minha apresentação por aqui. Acho que deu para resumir bem o trabalho, deu para resumir bem a pesquisa que foi feita, mas eu gostaria de aproveitar também para agradecer não só a oportunidade, mas também a oportunidade de ter conduzido a pesquisa com as terapeutas. Então, registrei aqui o agradecimento no slide ao IBC, Projeto Despertar, em especial a Adriana Macedo, que é a coordenadora do projeto, né, idealizadora, fundadora de tudo, que autorizou a minha participação, a condução da pesquisa, pelo menos de parte da pesquisa com as terapeutas. Agradeço também a Miriam, que é a coordenadora desse projeto, pela condução aqui, principalmente da gravação, dessa participação nas comemorações do aniversário. E, de coração, quero agradecer a todas as terapeutas que eu conversei nos últimos anos, que responderam a pesquisa, que me acolheram, que me atenderam, que, enfim, que me deram a oportunidade de conduzir essa pesquisa e divulgar mais sobre o trabalho que elas têm feito, sem esperar nada em troca, né? Que é o mais bonito de tudo, por serem voluntárias, estão doando tempo, estão doando conhecimento, as práticas, as terapias, os cuidados que têm, sem esperar nada em troca. Então, acho muito lindo, admiro o trabalho de vocês, só tenho a agradecer mesmo. Nossa, Thaís, eu estou aqui encantada e não vejo a hora de poder ler a tese na íntegra. Muito honrada em poder ter contribuído um pouco aí na sua pesquisa. Eu lembro o início, né? Foi na pandemia, você ainda chegou aí até os ambulatórios presenciais para conhecer, e muitas questões burocráticas, mas no fim tudo deu certo, né? Você conseguiu aí pegar os dados, fazer esse levantamento, né? E durante você foi falando, né? Veio muito essa questão da desqualificação das PICs, né? Eu, quando implementei o projeto dentro de um hospital, com muitos médicos, muitos acadêmicos, e as pessoas viam aquilo assim, de uma forma assim, totalmente sem valor, né? Falaram, o que vocês estão fazendo? Reiki, é passe, o que é isso aqui dentro de um hospital? E hoje eu vejo médicos se formando aí em Reiki, se formando em outras terapias para poder agregar. Então é um grande avanço. Sei que o que eu fiz foi ouvindo um chamado mesmo do meu coração, enquanto enfermeira, profissional de saúde, educadora em saúde, eu me vi mesmo nesse papel de compartilhar. E como você falou, o diferencial do projeto foi que ele não foi assim para pacientes, né? As práticas foram voltadas para os profissionais, até porque eles não são olhados, né? Se a gente pegar esse tema, o foco é sempre no paciente e às vezes esquece daquele profissional que também tem todas as suas questões, está cansado, desgastado, e aí veio as terapias para, né, dar um suporte para eles conhecerem e também divulgar, porque eu vejo hoje, por exemplo, dentro da rede que eu trabalho, muitos pacientes não conhecem as PICs. E cabe aos enfermeiros, né, aos profissionais, fazer essa divulgação. Aqui em São Paulo mesmo, a gente está com mais de 5 centros de referências de práticas integrativas abertos à população, sem agendamento, a pessoa pode ir lá fazer o cadastro e usufruir das terapias. E quando a gente divulga, fala dos centros, aonde, enfermeira? Eu não conheço, nunca vi, né? Então ainda falta essa divulgação nas mídias, né? Então, meu papel enquanto enfermeira e com o projeto IBC Despertar mesmo é poder levar esse conhecimento para as pessoas. Então, assim, eu só tenho gratidão aí por você, né, ser esse canal para fazer toda essa pesquisa. E eu queria saber de você, qual foi o teu maior desafio aí nessa trajetória, né, desse doutorado, que não deve ter sido muito fácil, né, Thaís? Ai, Adriana. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a pandemia dificultou tudo.
ainda mais fazer pesquisa na área da saúde, com terapeutas atuando ali dentro do hospital, enfim. A sorte foi que o projeto continuou, se expandiu, né, cresceu ainda nesse período, e as pessoas estavam muito dispostas a contribuir. Mas acho que você lembrou bem, a parte mais burocrática foi mais difícil, assim, porque tem que passar no comitê de ética e tudo mais. Então, essa parte, principalmente durante a pandemia, dificultou bastante. E aí acabou atrasando alguns processos, né? Mas, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar nesse período, então, conciliar a pesquisa acadêmica com o trabalho foi difícil. Mas eu acho que foi muito legal, assim, observar uma realidade impressionante, assim, muito diferente, né? Assim, o potencial que tem as práticas que antes estavam muito marginalizadas, dispersas, agora vão ganhando espaço cada vez mais, ganhando mais reconhecimento e perceber que o potencial é que essa pesquisa que eu acabei de fazer só venha a crescer, né? Nos próximos anos, ganhar cada vez mais projeção. Estou te falando isso, mas você sabe muito melhor do que eu que vocês estão aí em contato com muitas pessoas e o interesse só vai crescendo, né? Isso é Verdade. muito positivo. Bom, e, né, como você falou, ainda existe assim uma grande dualidade, ainda existe por um lado a gente tem muitos apoiadores, por outro, né, muita gente que é contra, e às vezes é um contra assim de ver as PICs como uma concorrência. E eu sempre explico isso, as PICs elas não vêm concorrer com o modelo biomédico instalado. Elas vêm agregar, né, trabalhar em conjunto. Eu, dentro do hospital, enquanto enfermeira, presto ali uma assistência ao paciente, administro medicamentos, faço tudo dentro, né, da medicina convencional. E às vezes aquilo não é o suficiente. Então eu, como reikiana, vou lá, aplico uma sessão de reiki, pronto, o paciente ali teve um tratamento integral. Né? Além dele receber o tratamento físico, receber um tratamento também emocional, mental, né, o espiritual, e pronto, aí melhora a recuperação dele. Então, assim, eu vejo que ainda é um trabalho de formiguinha, né, que a gente precisa fazer. Eu não sei se você chegou assim a pesquisar no Brasil assim, a questão dos dados, né? Por exemplo, São Paulo, eu sei que é uma referência aí das práticas integrativas, mas outros estados no Brasil, se também está tendo muito trabalho nessa área, você chegou a fazer esse Eu levantamento? encontrei. Então, os principais são em São Paulo mesmo, né? Que tem no Hospital do Uhum. Servidor, tem Tem hospitais uns grandes. aqui, tem vários lugares, né? Tem o Emílio Ribas, não vou lembrar de todos. Até Não, mas hospitais particulares já estão oferecendo as práticas com terapeutas voluntários também. Então, acompanhando alguns hospitais particulares, não só no setor público, já está entrando, né? E até durante a defesa da tese, os professores comentaram que teriam interesse em continuar essa pesquisa, olhando também, será que vão ser incluídas nos planos de saúde? Será que a iniciativa privada está olhando para isso também, não só o SUS? Comentaram sobre isso. uhum. Eu vi algumas pesquisas sobre o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um projeto Amanhecer, se eu não me engano, que é o nome parecido com o projeto Despertar. Tem algumas pesquisas, não vou lembrar exatamente, mas em Brasília tem alguns hospitais também que já estão se destacando. E aqui no interior de São Paulo, em Campinas, tem alguns lugares, já tem. Enfim, está na atenção básica, então está no Brasil inteiro, né? Mas nas capitais eu acho que tem mais ações sendo realizadas com as PICs. E aí eu olhei também, eu cheguei a comentar brevemente na apresentação, mas tem vários institutos de pesquisa, né, que estão se organizando, algumas instituições que estão, de pesquisadores mesmo, estão se reunindo, reunindo pesquisas para validar as PICs. Então, tem várias iniciativas, né, não só de profissionais de saúde, mas também de pesquisadores. Ai, que bacana, muito feliz mesmo. E eu vou continuar no meu papel, né, de divulgar mesmo para a população. Acho que é de suma importância que a população conheça esses tratamentos, né? E de vez em quando a gente conversa assim com algum paciente, eles falam: olha, eu passei no meu psiquiatra, ele queria aumentar a dose do medicamento, mas eu falei para ele: eu não posso atrelar um floral, eu não posso atrelar uma prática integrativa. Então, o próprio paciente também ter esse conhecimento, né? Aqui no Brasil eu sei que isso ainda não é tão forte como é no exterior,
né? Porque lá se usa muito também as PICs, inclusive na Irlanda, reiki é coberto por plano de saúde, e aqui é uma realidade ainda bem distante, né? E uma outra coisa que eu ainda que ainda precisa, né, essa valorização desses terapeutas, porque hoje a maior parte das ofertas das PICs ainda são voluntárias, né? Muita coisa de voluntariado. Então, recentemente as pessoas sempre perguntam, Adri, já tem uma regulamentação de contratação desses profissionais para trabalhar? E hoje eu sei que o próprio Ministério da Saúde dá formação para profissionais de enfermagem de outras áreas da saúde, e eles mesmos ali sendo concursados, sei lá, de uma unidade básica de saúde como enfermeiro. Então, ele vai atender como enfermeiro e agregar ali a auriculoterapia. Mas não assim uma contratação exclusiva de terapeuta, reikiano. Então, isso acho que ainda é um grande desafio, né? Essa regulamentação profissional. Então, na tese eu também trago esse ponto, porque todos esses outros casos desses lugares que têm destaque em PICs, a maioria das terapeutas são voluntárias e quando são, enfim, quando são pessoas contratadas, né, já são os profissionais de saúde que estão recebendo a formação ou fizeram a formação por conta, por interesse, como você fez, né, assim, por interesse Isso. próprio, foram se desenvolvendo e começam a atuar naqueles projetos. E também precisam, né, assim, às vezes não tem incentivos dos gestores locais, às vezes não consegue apoio, e aí se aquela pessoa que estava coordenando o projeto, que estava tomando a frente, sai ou sai de férias, não sei o que, aí fica meio difícil. Então tem muita coisa para avançar mesmo, né? Porque as terapias conseguiram um espaço pela política pública, mas às vezes os terapeutas não estão conseguindo o espaço para entrar no sistema de saúde. Acaba ficando muito na mão dos profissionais de saúde mesmo, né? A iniciativa de manter esses projetos. Bom, mas eu creio que com essa pesquisa e outras que surgirão, a gente vai conseguir aí regulamentar. Hoje a gente já tem a regulamentação pelo Ministério do Trabalho, né, dos terapeutas, inclusive o Reiki também ganhou um código agora que a pessoa faz até o nível 3, se torna um terapeuta, pode abrir seu espaço, atender, coisas que, sei lá, 15 anos, 10 anos, era uma coisa impossível de se imaginar, né, das pessoas achar que tinha que ser aquela coisa de doação espiritual, oração. Não, hoje estão vendo que é um tratamento, é uma prática que vai trabalhar em conjunto com a medicina. Olha, Thaís, muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Parabéns, mais uma vez, muito merecido aí esse seu título de doutora, todo esse trabalho que você fez, porque eu pude acompanhar à distância e, nossa, ficou maravilhoso. Não vejo a hora. Você já tem uma previsão de quando vai estar pronto para a gente poder compartilhar, acessar Então, eu a sua enviei já a versão final da tese, então em breve a biblioteca deve colocar no ar. Eu imagino que no mês que vem já deve estar. Ai, que Então, maravilha. quando tiver o link, a gente pode colocar aqui na descrição do YouTube também. Isso, e eu vou deixar também lá no canal do Projeto Despertar, no nosso portal, vai ficar lá o link da sua pesquisa, porque é uma honra muito grande, né? Para o projeto, que ele nasce no intuito apenas de oferecer uma sessão de reiki ali dentro do hospital para os colegas, e eu não tinha nem imaginava que todo esse trabalho um dia fosse contribuir para um doutorado. Então, me sinto muito honrada e agradeço, né, todos os terapeutas, todos os voluntários do projeto, porque sem os voluntários não teria o projeto Despertar. Quando eu iniciei esse trabalho, era apenas 5 voluntários, né? Então, 6 anos depois, estamos com mais de 400 voluntários, assim, espalhados pelo mundo, não só de São Paulo, do Brasil, como voluntários no exterior. E como você falou, todo mundo se doando, né? Doando ali o seu tempo, o seu conhecimento em prol da saúde do próximo. Então, gratidão, voluntários do Projeto Despertar. E essa é uma homenagem para vocês, porque se não fossem vocês, não estaríamos aqui hoje, né? A Thaís falou que foram 64 entrevistas, né, Thaís? Foram 64 64 terapeutas pessoas. e Uhum, 20 entrevistas. isso. Então, só gratidão. Bom, Thaís, então eu abro aqui para você fazer as considerações finais, né? E a gente encerra aí o nosso trabalho de hoje, mas muito feliz. Adriano, só quero agradecer mesmo e aproveitar para parabenizar, né, pela vitalidade desse projeto que você tem conduzido. Tenho certeza que tem uma vida longa pela frente. Você tem uma rede, né, que está acionando diversos terapeutas ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. Então, tenho certeza que vocês ainda vão longe
e contem comigo. Eu sei que você está sempre participando de eventos, congressos, que está em contato com várias pessoas do mundo inteiro. Se precisarem de apoio, divulgação, contem comigo. Eu estou pensando também muito sobre como divulgar a pesquisa, não deixar engavetada, né? Então, estou com Sim. vários projetos em mente, vou compartilhar com você também, para a gente pensar juntos nessa parceria ao longo do tempo. Tá bom? Ah, Então, perfeito. estamos. Eu, o Instituto Bicemetics, vamos divulgar aí com muita alegria mesmo, né? Eu até recentemente comecei também um outro projeto, que é dar aula em escolas técnicas, né? Para os profissionais de enfermagem, e falando das PICs, porque isso ainda é muito novo. O nosso conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, recentemente, né, criou aí uma resolução dando, né, todo o parecer para que a gente possa trabalhar com as PICs. Então, assim, é tudo muito novo ainda. Então, eu vejo que os profissionais ainda não conhecem, ainda não sabem como é que a população, né, vai chegar nesse conhecimento. Então, é de suma importância que a gente já forme os profissionais, os técnicos, enfermeiros, já com essa visão, né, integrando as práticas integrativas com a medicina convencional, para que a gente possa fortalecer cada vez mais aí as práticas integrativas no Brasil e no mundo. Então, gente, olha, gratidão a todos vocês, né, que vão nos assistir. Deixa aí nos comentários algumas dúvidas. Qualquer coisa a gente entra em contato com a Thaís e a Thaís responde aí para vocês, viu? Gratidão.